as histórias mais tristes de One Piece. Começando pela história da personagemzinha que está aqui na tela, Nami. Vamos dizer que a história de Nami foi muito trágica. Ela e sua família tinham uma dificuldade financeira muito ruim. Tudo bem, elas viviam com uma vida boa, elas tinham plantação de tangerinas e várias coisas, mas algum dia isso se tornou um problema e acabou custando a vida de sua mãe. A vila foi atacada por Arlong. Arlong, o Homem-Peixe, um pirata lá da Grand Line. Lá estava ele atacando a vila Kokoyati. As regras eram 100 milhões para o adulto e 50 milhões para crianças. Mer tinha o dinheiro da quantia para pagar a vida dela, mas ela não pôde desconsiderar suas filhas e acabou pagando o preço e sendo morta por Arlong, o Homem-Peixe. Assim Nami perdeu a sua mãe, mas Nami fez um acordo com Arlong. Se ela juntasse 100 milhões de beris, ela ia poder pagar a vila e ter a vila toda para ela. Ela ia comprar a vila e desfazer tudo que ia estar acontecendo. Mas ela foi escravizada por Arlong e depois ele ainda traiu ela, sendo um final muito trágico, mas Luffy acabou com ele, não se preocupem. Todos devem pensar que Sandy é um chato, um cozinheiro tarado, chato, mas na verdade ele teve um passado muito trágico, nada foi do jeito bom para ele. Ele tinha sua mãe, Smoke Sora. Seu pai queria que todos os filhos nascessem com poderes, mas o Smoke Sora não quis isso e tomou uma droga que deixou ela doente, mas em compensação seu filho não ficou com poderes. No final de tudo, ela morreu e Sandy perdeu a sua mãe como Nami perdeu, só que de uma forma menos trágica. Mas o passado de Sandy foi muito trágico. Sandy tem sua paixão do dia a dia, que é cozinhar. Ele adorava cozinhar. Ele pensava que ia ser tudo bem, né? Ele cozinhar, mas nada foi tão bem quando ele queria. Ele não podia nem cozinhar, porque depois, sempre que os irmãos dele via ele cozinhando, ele apanhava dos irmãos dele, porque eles pensavam que era uma coisa meio podre para as pessoas da família real. Então eles sempre batiam no Sandy quando viam ele cozinhando. Mas a sua irmã não gostava disso. Até seu pai, se o Sandy pedisse ajuda por seu pai, o pai do Sandy, ignorava e passava direto. A única que ligava pro Sandy era a irmã dele. Um dia o pai do Sandy viu ele cozinhando pela última vez. Ele não teve mais piedade com o Sandy e fez uma certa coisa bem cruel com o filho dele. Ele acabou botando o seu próprio filho no calabouço. Seu filho ficou preso no calabouço. O filho do pai do Sandy ficou preso no calabouço, mas é claro que a irmã do Sandy não aceitou o que estava acontecendo lá. Com a força da raiva, abriu a porta da cela e mandou pro Sandy fugir logo daquele lugar. E como a irmã mandou, o Sandy fugiu lá pro mar, fugiu de casa para um navio pirata de cozinheiros. E ele foi aceito com seu talento de cozinha. Mas em um certo dia, o seu navio foi atacado por um pirata chamado Zeff. Sim, o pirata Zeff atacou o navio que ele trabalhava, né? Que ele trabalhava cozinhando, que era a paixão dele. Parece que ninguém deixava ele cozinhar, mas depois o navio acabou afundando e o chefe Zeff salvou ele, mesmo ele sendo de tripulações diferentes. Salvando o Sandy, o chefe Zeff perdeu a sua perna e eles ficaram por meses numa ilha sem nada para comer. O chefe Zeff salvou ele porque ele tinha o mesmo sonho dele de achar o All Blue. Mas depois de meses, tudo acabou bem, porque eles criaram um restaurante chamado Baratier. E depois o Sandy já entrou no bando do Luffy, né? Não tem mais o que fazer.